Precisa fechar? Fica desequilibrada a imagem e o lugar. Bom dia, minha gente. Bom dia você que está reunido com a sua família. Essa semana eu tive a oportunidade de falar com uma amiga de São Paulo, Vânia, da oficina de Nossa Senhora. E ela me disse uma coisa que me comoveu muito. Ela disse que todos os domingos o Mário, que é o esposo dela, prepara o altarzinho, que fica bem diferente da televisão, que é onde eles projetam a missa, e a família fica reunida. Fica ali o Maurício, o Marcos, a Mariana, como que é o nome do marido da Mariana? É Tiago também, né? O Tiago, e de quem eu tive prazer de fazer o casamento dos dois, um casal lindo. E quando ela me disse isso, eu fiquei assim, tocado mesmo, comovido, por saber que existem tantas famílias que neste momento se reúnem, como se reúne a família da Vânia, em torno da Eucaristia. Na verdade, eu acredito que a minha celebração, essa que eu presido aqui, da minha casa, e que chega no coração de tantas famílias, faz acontecer a mesma coisa do movimento dos primeiros cristãos, quando o pai presidia a celebração, quando o pai reunia a família, e por que não dizer, né, as mães também. Não acredito que essa presidência ficasse somente com os homens. A igreja nasceu com a força das mulheres. As mulheres são o fundamento da primeira comunidade. Eu sei que dentro da nossa mentalidade muitas vezes excludente, a gente foi deixando de reconhecer isso, mas a igreja é naturalmente feminina, ela é guiada pela força da mulher. Tanto é que se a gente for nas nossas igrejas, 70% de quem frequenta é mulher. Então, essas primeiras comunidades que não tinham o sacerdócio instituído como nós temos hoje, né, viviam as celebrações tendo o núcleo familiar como o lugar sagrado. Olha, eu sei que de tudo a gente pode extrair alguma coisa boa. Eu acredito que esse tempo de pandemia tenha provocado nas famílias que querem um bom motivo para a reunião, um momento que a gente esquece um pouco os nossos celulares, que a gente privilegia o encontro consigo mesmo. Tenho falado muito sobre isso, tenho, aliás, lutado para ser assim também. Criar os meus rituais de descanso. E por que não compreender rituais de descanso como rituais de oração? Toda vez que eu favoreço um ficar em mim, eu naturalmente tenho contato com Deus que me habita. Eu sei que muitas vezes nós somos religiosamente educados para buscar Deus fora de nós. A gente vai para a igreja, a gente vai para uma peregrinação, então a gente sempre vive um deslocamento geográfico justificando que nós estamos indo buscar a Deus. Mas como é que fica aquela regra de Jesus para a samaritana? Como é que fica aquela regra de Jesus para os discípulos, dizendo que toda vez que a gente quisesse orar, nós deveríamos entrar dentro do nosso quarto e fechar a porta e entrar dentro de nós, que é o lugar privilegiado de encontro com Deus. E, é claro, eu sempre digo isso, por que eu vou à igreja? Porque a igreja me ajuda a ficar em mim. Mas se eu vou para dentro da igreja e levo tudo aquilo que me dispersa, se eu vou para dentro da igreja e levo o celular, por exemplo, e fico olhando ele o tempo todo, ele está me retirando da minha experiência de ficar em mim. Ele está me dispersando. Eu sei que você passa boa parte do dia consultando o seu celular, porque a gente inventa desculpas. Nossa, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, eu tenho que responder fulano de tal. Aí você entra para responder e de repente ficou 40 minutos ali vendo outras coisas. E nós estamos cada vez menos habituados a ficar em nós. É por isso que há um prejuízo espiritual muito grande nos dias de hoje. As pessoas podem até ir aos ritos religiosos, participar dos ritos religiosos, mas lamentavelmente, porque elas não entram dentro delas, os ritos religiosos não provocam efeito. Então, tudo aquilo que na nossa vida é uma rotina que nos faz ficar dentro de nós, isso é um ritual de espiritualidade. Como eu aprendi com a minha querida amiga Regina, aquela espiritualista que mora em Campos do Jordão, que tem uma religião completamente diferente de mim, ela é hinduísta.
E ela me ensina tanto os rituais de ficar em mim. Essa semana, ouvindo-a falar, ela salientando de como é importante nós termos o controle da mente, o controle da respiração, nos ajudando a ter o controle da mente, os rituais que nos fazem ficar em nós. Com ela eu aprendi que toda vez que eu vou tomar banho, eu vou viver um momento espiritual. Não é só lavar o corpo. A água, o sabão, o cheiro, tudo aquilo tem repercussões dentro da nossa alma. E nós estamos todos muito cansados, nós sabemos disso. Nós estamos exauridos porque nós ficamos para fora o tempo todo. Como eu gosto de dizer, porque somos excessivamente reativos, somos precariamente reflexivos. Sempre voltados para fora, sempre dando alguma coisa a alguém, sempre dando atenção àquilo talvez que nem importe. Mas naquela oportunidade que a gente tem de reunir, de ficar com as pessoas que a gente ama, a gente esquecer um pouquinho os celulares e a gente dedicar alguns instantes, quem sabe, à medida que a gente vai evoluindo, algumas horas, para esse cultivo de uma espiritualidade que de fato faça um efeito dentro de nós. Há pessoas que vão à missa todos os dias e lamentavelmente não têm os benefícios de uma delas sequer, porque é tudo um rito de exterioridade. Só celebra para fora, nunca celebra-se para dentro. Então o que nós precisamos aprender com Deus é isso. Se eu quiser encontrá-lo, eu tenho que me encontrar primeiro. Não há outra forma de estar em Deus a não ser estar em nós. Então, se eu vou para a igreja, faço um deslocamento geográfico, e aquelas paredes ou aquilo que está sendo celebrado me ajuda a ficar em mim, então aquele ritual religioso cumpriu o seu papel. Então, por que não permitir que hoje Deus nos visite? Como a família da minha querida amiga Vânia e o Mário fazem, permitindo que este momento seja familiar e que esta oração, que essa reflexão, porque a missa tem de tudo. A missa tem oração, a missa tem silêncio, a missa tem reflexão, que eu acredito que é o que boa parte das pessoas que nos assistem quer. As pessoas estão necessitadas de ouvir alguma coisa que ajude a viver, que faça sentido, que coloque as coisas em ordem. É impressionante como uma palavra bendita organiza os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e orienta uma boa conduta. Por isso que nós estamos aqui, para rezar, para calar e também para refletir. E eu fico muito honrado de você me dar a oportunidade de estabelecer com você uma comunhão neste momento. Embora nós estejamos conectados, porque esta é a linguagem da tecnologia, você conectou o seu celular, você conectou o seu iPad, projetou na televisão, eu não quero que nós fiquemos apenas conectados. Eu prefiro que a gente fique em comunhão, que é quando as nossas almas se encontram. A conexão nos ajuda a ficar um diante do outro, mas depois que nós estamos um diante do outro, a gente precisa entrar em comunhão. É assim que acontece quando nós encontramos as pessoas. Às vezes a gente só encontra, só está diante, mas não entrou em comunhão. A comunhão é quando as nossas almas se misturam, quando o sofrimento do outro é identificado por você, quando a alegria do outro é identificada por você, e quando nós temos uma nítida percepção que nós estamos misteriosamente acomodados, nós estamos misteriosamente acompanhados. Porque toda vez que nós estabelecemos comunhão com alguém, nós ficamos verdadeiramente acompanhados. E é isso que nós queremos hoje. Toca o sino para nós, Maricotinha. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração
coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira Verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos deu o amor de Cristo. Nós queremos iniciar a nossa celebração pedindo perdão a Deus por todas as vezes que nós não conseguimos viver em comunhão. Pode sentar vocês que estão aqui. Como eu dizia, é sempre um sofrimento para a alma humana não conseguir estabelecer comunhão. Aliás, a gente sofre quando nós percebemos que um vínculo importante deixou de gerar comunhão. Acontece. Mesmo morando dentro da mesma casa, o nosso estilo de vida pode gerar um descostume, digamos assim, para inventar uma palavra. A gente se desacostuma. Às vezes a pressa não nos permite perceber que nós não estamos dando atenção aos nossos amores. E de repente você percebe que se estabeleceu uma estranheza, que a gente não sabe nem por onde começar a corrigir. Não se sinta desesperado quando isso acontece, é humano. Às vezes nós, por causa de um estilo de vida ou por falta de uma percepção de como nós estamos sendo com os outros, a gente quebra a comunhão. Aquela pessoa com quem você tinha tanta intimidade, se você deixa de cultivar a intimidade, vai chegar um momento que você se torna estranhos. São os divórcios afetivos, né? Eu sei que quando nós falamos a palavra divórcio, sempre nos reporta a marido e mulher. Não. Se a gente não cuida, a gente se divorcia dos irmãos, a gente se divorcia dos filhos. Quando a gente não vai percebendo que as distâncias estão ficando mais frequentes do que a comunhão. O pecado é toda e qualquer realidade que quebra a comunhão. Pode observar. Na sua vida, toda vez que você peca, você machuca. Você, que é o primeiro a ser ferido pelo pecado. E porque fere você, fere a Deus e, lamentavelmente, fere os que estão ao nosso lado. Dificilmente um pecado nosso não repercute. Dificilmente. Dependendo da gravidade do pecado, ele repercute tanto que ele é causa de queda para muitos. A gente tem experimentado isso. Como o pecado do outro nos atinge, nos entristece, nos machuca. É como se estivesse ferindo uma crença dentro de você. E é ruim. É ruim, por isso que a gente precisa ficar muito atento à maneira como vive. Eu tenho para mim que todo o processo de conversão tem início no momento em que a gente aguça a autopercepção. Se eu não tenho uma autopercepção aguçada, eu nem percebo que estou pegando. Se eu aqui no meu relacionamento com a Tânia, que é uma pessoa que vive comigo, está comigo o tempo todo, 24 horas por dia. Se na minha relação com ela eu permito que pequenas distâncias sejam semeadas, ou que eu permito que aquilo que no meu temperamento é mais insuportável, é mais difícil, comece a ferir a Tânia e eu não tenho percepção disso, eu vou fragilizando o vínculo. Porque nós não precisamos ser perfeitos para estabelecer vínculos bonitos, não é isso. Mas a gente precisa ser atento à imperfeição. Guarde isso como regra. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser atento à imperfeição, para que ela não prevaleça. Para que ela seja apenas um detalhe, não a regra. Toda vez que a minha imperfeição prevalece sobre a minha autopercepção,
Eu passo a machucar a Teca, eu passo a machucar a quem está comigo, eu passo a não perceber o mal que eu cometo. E aí a gente vai quebrando a comunhão. E é tão simples isso. Eu sei que na cabeça de muitas pessoas, e religiosamente, nós somos educados para pensar isso de forma até muito mesquinha. Ah, Deus fica ofendido com o meu pecado. Isso é uma visão tão simplista. Porque se você, depois que adquire um senso crítico, você fica pensando, nossa, como Deus é problemático, né? Se chateia com tudo. Né? Parece que Deus tem as mesmas características comigo que eu. Fica feridinho, porque eu não fiz o que era para ser feito. Esqueça isso, livre-se disso. Passe a pensar o pecado como um ferimento a Deus, como sendo um ferimento que você provoca em você. Por isso fere a Deus, porque não há distinção. Não há distinção. A vida é em Deus, Deus é em mim, Deus é em você. É até impreciso dizer que Deus existe. Não, Deus é. E é tão intensamente que abarca todas as possibilidades do meu ser. E não me sufoca, não, pelo contrário, Ele só me possibilita. Quanto mais eu cresço em Deus, muito mais se ampliam as minhas possibilidades como humano. Eu fico mais amoroso, eu fico mais misericordioso, eu fico mais justo, eu fico mais tolerante. Eu sei que em algumas pessoas o moralismo, por exemplo, deixa aquela pessoa tão intolerante com o pecado dos outros. E ela se sente bem assim, né? Parece que ela está num caminho melhor que o dos outros. É lamentável que ela não tenha essa percepção. É o contrário. Quanto mais a gente mergulha em Deus, mais a gente se autocompreende, muito mais a gente se interpreta de um jeito mais justo. E você começa a perceber com muita honestidade que aquele pecado que você faz questão de atirar uma pedra publicamente é exatamente igual ao que você comete no seu particular. Não tem essa história, meu pecado é mais vergonhoso que o seu. Não. Tudo vai depender da consciência que temos, do quão esclarecidos nós já estamos. Quanto mais esclarecido eu estiver sobre o meu processo humano, maior será a minha capacidade de me acusar, mas não para me provocar culpa, mal-estar, não. É para provocar em mim arrependimento, que é o motor de toda transformação. Quando você olha para o seu filho, por exemplo, quando você identifica que errou com ele, não é para se sentir culpado, é só arrependido. Porque o arrependimento vai lhe proporcionar um novo posicionamento diante dele. E com pequenas delicadezas você vai reaproximando. Não é com gritos, não é com DMs, não é com... não. É com pequenas delicadezas que você vai reaproximando, quebrando a distância que se estabeleceu e demonstrando que se a comunhão foi quebrada, não precisa necessariamente continuar quebrada a vida inteira. Quantas mães se divorciaram dos seus filhos durante um tempo por causa de uma escolha que eles fizeram, por causa de um casamento que fizeram, por causa de uma opção que fez na vida e que de repente dói tanto dentro de você? Quantos pais se divorciam de seus filhos porque não conseguem entendê-los, porque não conseguem compreendê-los, ou porque um dia interpretou que o filho seria um lugar onde ele iria satisfazer todas as suas necessidades que ele, como homem, não satisfez? Quantos pais impõem aos filhos: olha, você vai ser isso, porque era isso que eu queria ter sido e não fui? Quantos pais são incapazes de perceberem o filho como um outro, um totalmente outro, não uma extensão de si mesmos, mas um ser humano que tem vontades próprias, que tem uma idiosincrasia, um jeito de ser, uma constituição genética diferente, mesmo que seja parente dele. Comunhão se restabelece toda vez que nós voltamos a cultivar os vínculos. Então nós pecamos, deixamos de cultivar a comunhão, maltratamos as pessoas, nos divorciamos dela, mas há um movimento que também nos proporciona restabelecer tudo isso.
E o ritual que proporciona este grande milagre é o ritual do perdão. Quando a gente se perdoa, a gente se liberta. E estando libertados, nós passamos a oferecer ao outro uma água mais limpa, uma energia, poderíamos dizer, que nós somos energia. O perdão desperta as boas energias. E a partir dele, nós somos milagrosamente curados. Tudo é noite se eu não te buscar. Na solidão, tu vens me visitar. Tudo é belo e logo perde a cor. Se em meus olhos não existe amor, preciso me repousar no leito do teu olhar, nas asas do teu querer. Preciso me ver, preciso me repousar no leito do teu olhar, nas asas do teu querer. Preciso me ver. Preciso te entregar as dores do meu amar. Corro a me recolher no teu querer. Preciso me repousar no leito do teu olhar, nas asas do teu querer. Preciso me ver. Pedir perdão a Deus hoje por todas as vezes que não soubemos amar, que não soubemos acolher, por todas as vezes que optamos pelo caminho do ódio, do ressentimento, da traição. Pedir perdão ao Senhor hoje por todas as vezes que menosprezamos o maior e precioso dom que podemos ter: amar e ser amados. Pedir perdão pelas palavras ofensivas que dizemos, pela falta de promoção daqueles que nós amamos. Quantas vezes, em nome do amor, nós deixamos de promover por ciúme? Às vezes sentimentos tão estragados que vão gerando a nossa vida, vão gerando os nossos gestos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, pensamentos, e a gente não tem percepção disso, porque a gente não se observa. Quantas vezes nós oferecemos ao outro aquilo que há de mais estragado em nós, porque a gente não se percebeu? Peçamos perdão a Deus hoje por todos os crimes emocionais que nós cometemos, por todas as fraquezas que impomos, porque não soubemos nos observar. Senhor, que vieste chamar os corações arrependidos, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar
os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos cantar? Vamos rezar. Podemos rezar, não tem problema. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus. Posso falar aqui? Não? Pode. Eu quero colocar como motivo de agradecimento hoje a Deus a vida dessa família linda que eu fiz questão que me visitasse hoje, que é a Marília Teixeira Pinto, o Sérgio, grandes amigos, que trouxeram a Maria Silvia e a Dona Neia, essa mineira maravilhosa, mãe da Marília, que está conosco hoje. E o grande motivo de celebração para nós hoje é a vida do Tomás e da Bruna. Um casal que já era para ter feito o casamento deles dia 6 de junho, não é isso? Era 6 mesmo? Aniversário da minha terra, Formiga. Não pudemos por causa da pandemia, remarcamos para setembro, continuamos não podendo. Então eu quis convidá-los porque eu até disse para eles, a principal celebração é o amor que já existe entre eles. Mas já que o casamento ainda não pôde acontecer, nós queremos celebrar essa missa em ação de graças pelo amor de vocês. E que Deus nos dê a paciência para esperar o momento para a gente oficializar essa união. Quero rezar também para essa mulher que me ensina tanto, que é a Regina, de Campos do Jordão, que eu chamo ela de monja, né? É uma mulher muito espiritualizada que fez aniversário essa semana. Quero rezar também por Nancy Gomes Sobreira, que fará 90 anos agora no dia 5. A minha querida, nossa, né, Ziza, doutora Aparecida Lobo, que fez aniversário essa semana. Mariana, filha dela, me recordou. Então, doutora Aparecida, sinta-se presente neste altar, você que já me fez tão bem, a sua amizade me faz tão bem, esteja aqui conosco. E a Mariana Sheif, que também está aniversariando hoje. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Quero também agradecer a Deus por todos os cientistas, médicos, profissionais da saúde, da limpeza, que ao longo dessa semana ajudaram a tantas pessoas a vencerem o Covid-19. Nós nos unimos à alegria das famílias que tiveram
tiveram as suas histórias restabelecidas. Eu não o conheço, mas quero lembrar de maneira especial pelo Cauã, o cantor, que teve a alegria de se recuperar e que estava num estado tão grave. Quero agradecer a Deus por ele, mesmo não o conhecendo. Quero agradecer pela mãe dele, que também estava com Covid, que está aniversariando essa semana. Quero que a família de vocês seja colocada neste altar em ação de graças. Quero agradecer também, minha gente, de maneira muito especial, muito especial, por todos os sacerdotes, por todos os pastores, líderes religiosos, que honestamente estão usando deste momento para provocar alegria no coração de seus fiéis. Eu me uno aos padres do mundo todo que estão vivendo com tanta resignação e com tanta dedicação. Neste mesmo horário, muitos padres pelo mundo afora, celebrando as suas missas, presidindo a Eucaristia para o seu povo, levando alento espiritual a tantos que precisam. Pelos líderes religiosos que cumprem com tanta dedicação os seus papéis na sociedade, nós agradecemos a Deus. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. E eu quero colocar o seu motivo pelo qual você quer também agradecer, pedindo por muitas outras necessidades. Neste momento da oração da coleta, eu quero que você prepare aí no seu coração para que depois que eu terminar as minhas intenções aqui, essas que são simbólicas, eu sempre digo isso, não fique triste porque você não conseguiu que o seu nome estivesse aqui. É o silêncio do seu coração que neste momento Deus está observando e recolhendo por qual motivo você quer rezar. Nessa semana nós completamos a triste marca de mais de 120 mil mortos pela Covid. Eu quero colocar todas essas pessoas que faleceram, os seus familiares, pedir que Deus conceda consolo, que Deus desperte nessas pessoas o dom da fé na ressurreição. E quero pedir pela saúde de Antônio Ferreira Mendes, pai da Bia Aidar, que sofreu uma queda essa semana, a Neiva Oliveira Coser, mãe da Cláudia Calil, minha doutora querida. Quero pedir pela saúde do Júnior Constantino, pela saúde de Lilian e Sara, pela saúde de Andréia Meireles, minha querida amiga, que também está se recuperando da Covid. E quero rezar pelos falecidos. Maria Amália Dickmann, mãe da minha querida amiga Carolina Dickmann, 1 ano de falecimento. Quero rezar também pela alma de Jurandir Ribeiro, Ailton Flávio Guerra da Silva, que é o pai da Fabiana, minha fono, que suicidou, teve esse desfecho tão triste. Quero rezar também pela alma de Vicente Ferreira, Antônio Shed, pela alma da minha querida tia Zélia, que partiu nessa semana também, tia da Cris Gutierrez, da Ângela Gutierrez, e que eu acabei assumindo como minha também, pelo carinho que ela tinha comigo. Também pela alma de Aparecida Salgado. E volto a dizer, coloque a sua intenção, o motivo pelo qual você gostaria de rezar essa missa. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de risão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor
tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Vós sois, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber do Espírito, conheçamos assim a esperança a qual nos chamou como herança. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos e dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou parte, Jesus à parte, e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás.
Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Mais uma vez. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Minha gente, hoje o Evangelho é uma chapuletada em todos nós. Primeiramente porque é uma experiência de absoluto desconsolo para Pedro. Pedro, quando faz essa pergunta para Jesus, quando ele diz assim, essa pergunta não, na verdade Jesus está dizendo tudo o que iria ter de acontecer com ele, porque isso é muito interessante você pensar comigo. As consequências da vida de Jesus estão todas expressas no Calvário. Jesus viveu construindo o seu Calvário. Todas as escolhas de Jesus tinham implicações no seu tempo, do ponto de vista político e do ponto de vista religioso. Com as escolhas de Jesus, com o discurso de Jesus, com a capacidade que ele tinha de criticar, de denunciar as estruturas pecaminosas que estavam dentro do contexto político, fazer um comparativo para que as pessoas entendessem que aquele modelo político estava diretamente atrelado também a um poder religioso que explorava as pessoas da mesma forma. Não tinha outro destino para Jesus. A gente fica até fazendo uma leitura lá de Isaías, de que a morte de Jesus é uma leitura profética, que o profeta já havia previsto que o Filho do Homem, o Filho de Deus, seria morto daquela maneira cruel, o servo sofredor, que está tão bem presente no texto de Isaías. Claro, a gente pode fazer uma interpretação linda de tudo isso como uma prevenção, alguém que disse antes do que iria acontecer. Mas o que ele está prevendo não é uma tragédia anunciada que a gente fala, olha, como Deus quis que fosse assim. Porque às vezes a gente coloca o sacrifício de Jesus como vontade de Deus, e isso nos é colocado de uma forma tão crua que parece que Deus é sádico, que adora ver o sofrimento das pessoas, inclusive do seu filho. Isso é um equívoco teológico, a gente ter uma visão tão distorcida de Deus. Deus põe o seu filho no mundo para ele morrer crucificado, para ele morrer humilhado, para ele trazer todos os sofrimentos da humanidade em si. Como se isso fosse uma satisfação de Deus. Não. É que, na verdade, no tempo de Jesus, se uma pessoa dissesse o que ele disse, se uma pessoa vivesse como ele viveu, não existia um outro destino. A crucifixão, nós sabemos que culturalmente, no contexto judaico, era a pior humilhação que uma pessoa poderia sofrer. Era o pior crime que uma pessoa pudesse era a consequência dos piores crimes. Era uma condenação vergonhosa. Era para que todos pudessem ver. Por isso, Gólgota, o lugar do Calvário, da caveira,
Quando você tiver a oportunidade de ir a Jerusalém, você vai ver lá naquele complexo onde tem o Santo Sepulcro, onde tem um lugar em que nós dizemos ter sido o lugar da crucifixão, é de fato um lugar geográfico incontestável. Ficava fora dos muros da cidade e ficava no alto de um monte, para que aquela cruz pudesse ser vista pela cidade toda. A condenação pública tinha um efeito pedagógico na cabeça deles. A gente crucifica, a gente humilha, para que aqueles que estão passando e vendo, pensam, opa, eu não quero cometer esse crime também. Então era uma forma de intimidar. A morte de Jesus, que está assim prevista nos nossos profetas, inclusive com textos belíssimos, podem muitas vezes nos levar a uma compreensão de que Deus é sádico e que Ele quis assim. Não. O profeta estava apenas dizendo que neste coração mesquinho do homem, que neste coração mesquinho da humanidade, dificilmente nós abrimos espaço para a transgressão que nos mostre a verdade. E Jesus não era um transgressor pela transgressão. Não é aquele que saía pichando muros só para deixar ali os registros da sua insatisfação. Há transgressões e há transgressões. Nós estamos falando de uma transgressão essencial, que é o desejo essencial de mudar o mundo, de mudar uma sociedade, de se portar diante de todos com um discurso, com uma prática absolutamente coerente com aquilo que ele considera verdade. E veja bem, nós que somos cristãos, acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós olhamos para a prática de Jesus, nós interpretamos que a verdade está sendo oferecida para nós. Eu volto a dizer, você não é obrigado a ser cristão. Se está desconfortável com essa verdade, vá viver em outro lugar, escolha outra fé, escolha uma religião que possa se identificar mais com as suas convicções. Mas eu lamento informar que se nós quisermos ser seguidores de Jesus, nós teremos que retomar os motivos pelos quais o seu Calvário foi construído. Jesus quis retirar os miseráveis da miséria, em todas as dimensões da miséria. A miséria material, a começar pelo amor aos pobres. Nós não podemos ser cristãos e fechar os olhos para as necessidades daqueles que são mais desfavorecidos. E as indigências morais, que eram publicamente condenadas no tempo de Jesus e que, lamentavelmente, hoje nós continuamos com o mesmo discurso intransigente, incoerente, porque nós não acolhemos as pessoas. E, lamentavelmente, muitas vezes temos uma prática, às vezes até pior, só que escondida, por trás das nossas batinas, por trás dos nossos hábitos, por trás das nossas camisetinhas com os motivos religiosos, por trás dos nossos crucifixos, por trás das nossas medalhas. Ou você acha que os religiosos que Jesus enfrentou naquele tempo eram diferentes dos religiosos que nós somos? Hipócritas? Não! Ele bateu de frente com uma sociedade religiosa que tinha uma dificuldade enorme de acolher a fragilidade e a fraqueza e entender que ela é humana e que é a partir dela que nós nos santificamos. Uma religião que não compreende a miséria como ponto de partida, como um conhecimento que a gente faz, olha, eu sou essa miséria aqui, e ela me faz ser humilde, ela não me permite arrogância. Toda vez que eu administro bem as minhas misérias, eu fico neste humus, neste lugar fértil. Humildade vem de humus, a parte mais fértil do solo. Então, quando eu fico neste humus, eu sou fertilizado e fertilizante. A minha miséria não me sufoca, e porque ela não me sufoca, a miséria do outro não me incomoda. Por que a miséria do outro me incomoda tanto? Porque aquela miséria que eu vejo no outro me sufoca aqui em mim. Eu não resolvi em mim também. Então eu tenho todas as pedras na mão, porque quando eu jogo pedra na miséria do outro, de alguma forma eu tento esquecer a minha, que é tão parecida com a dele. Então o cristianismo, ele nasceu de uma proposta assim: reconheça a sua miséria, não tenha medo dela, e permita que essa miséria seja amada por Deus.
Sim, porque nós somos essencialmente divinos. Deus está em nós, Deus está em mim, Deus está em você, mas nós somos criaturas fragilizadas, indigentes. Nós temos as indigências do corpo, nós temos as indigências da alma, e em tudo isso há uma beleza maravilhosa. Eu me sinto, de fato, motivado quando eu reconheço tudo isso em mim. Ela é fonte da minha arte, ela é fonte da minha criatividade. Eu nunca vi um poeta feliz, felizinho. Não. O verdadeiro poeta, a essência da poesia, da boa literatura, está em homens e mulheres que têm muita consciência da própria fraqueza e vive aquela tristeza bonita que não é depressão, não, é só uma tristeza bonita que vai alimentando a gente. O cristianismo é tão poético por isso. Ele não despreza a miséria. Pelo contrário, ele faz compreendê-la como um lugar da humildade. Porque quando eu compreendo a minha miséria, quando eu abraço essa miséria, ela não me domina. E eu começo a construir uma vida virtuosa a partir da minha miséria. Olhe para os santos, olhe para as santas, para essas pessoas que conseguiram algo a mais. Porque santidade é isso. Eu confesso que com muitos deles eu não me identifico. Eu vejo algumas neuroses nele que eu não quero em mim. Mas foram reconhecidas como pessoas que alcançaram a santidade. Eu não quero aquele tipo de santidade, porque não combina comigo. Mas eu vou me encontrar por aí, vida fora. Quando eu falo neurose, não estou dizendo que os santos são doentes, não. Estou dizendo alguns detalhes da personalidade que são meio neuróticos, né? Venceram. Eu vou procurar um santo que tem uma neurose parecida com a minha. E eu vou curando essa neurose. Neurose é a doença da mente. É quando a minha mente é maior que as minhas forças. Então, os santos nasceram de neuroses, de dificuldades, de defeitos. E eles foram trabalhando essas neuroses, foram trabalhando essas dificuldades e chegaram à santidade, que é justamente a radicalização de uma virtude. Como é que você radicaliza uma virtude? Descobrindo onde está o seu defeito. Então, se a arrogância é o meu defeito, é essa arrogância que vai me fazer ser santo. Como? Transformando-a em humildade. Então, Deus, quando está lidando com a humanidade, Ele sabe muito bem o barro do qual nós somos feitos. E Jesus só queria isso, minha gente. Estabelecer uma nova antropologia, uma nova maneira de compreender o ser humano. Ou melhor, é mostrar a verdadeira face do humano que está em perfeita comunhão com Deus. Sim, superando os pecados diariamente, como nós falamos aqui no ato penitencial, de você ir tomando consciência todos os dias, para você ir ficando mais livre de você mesmo. Quem lhe aprisiona é você mesmo. As piores cadeias que você precisa enfrentar não são as que foram estabelecidas pelos outros, mas que foram estabelecidas por você, pela sua história, pelas pessoas que lhe educaram. É assim que a gente se santifica, descobrindo nessa humanidade uma maneira de lidar com tudo isso de maneira humilde, de maneira sensata. É por isso que é tão comum nos verdadeiros místicos um semblante tranquilo. Os verdadeiros místicos, você pode contar o pior pecado, que eles não se alteram. O moralista não. Meu Deus do céu, sangue precioso de Jesus. Tanto é que toda vez que nós queremos criar caricatamente, né, uma figura beata, uma figura, o que é? Ela é pudica. Tem medo do que é humano. Então o Calvário de Jesus foi construído por isso. Ele criticou tudo isso. Essa religião de fachada, essa religião que ela é naturalmente opressora. Minha gente, uma pessoa pobre naquele tempo, se quisesse sacrificar, pagar os preços de um pecado, tinha que levar um cordeirinho para ser sacrificado no altar. Olha que maneira fácil de pagar pecado. Você pega um cordeiro, tem aquele mercadinho na frente do templo. Todo o templo costuma ter um mercadinho. Constrói um santuário, em pouco tempo está aquele monte de lojinha para vender as coisas para a gente.
Isso é um absurdo, porque isso a gente volta justamente aos lugares que Jesus criticou. Então ali na porta do templo tinha lá, claro, tudo muito rural. Aquele monte de animalzinho, coitadinho, você comprava o animal mais perfeito, aquele que não tinha defeito algum, que era o que a lei previa, era comprado porque tinha dinheiro. Aí ia ficando os mancos, os esquisitos, os feios. Aí se você não tinha muito dinheiro, até que você ia comprar aquele. Mas você já ia sacrificar aquele negocinho lá no altar, o sacerdote faria em seu nome. Olha isso. Então eu estou com um pecado grave, eu roubei o Sérgio, fui injusto com o Sérgio. Aí eu vou lá no templo, compro um cordeirinho, sacrifico e tá. O sangue lavou o meu pecado. Está tudo resolvido. Aí, quem não tinha muitas condições, levava o mais defeituoso e devia ficar com o quê? Eu acho que Deus não me perdoou muito direito, não, porque o cordeiro não foi lá como devia ser. Então Jesus criticou tudo aquilo que retirava. Aí Jesus dizia, olha, não faz sentido você ser uma pessoa péssima, ser uma pessoa horrível, ir lá comprar um cordeirinho, sacrificar e achar que agora está tudo certo e você continua péssimo depois. É a conversão do coração que faz diferença para Deus. É o coração contrito, tanto é que ele vai dizer, Jesus é o Cordeiro Santo. Ele nos libertou da necessidade de sacrificar animais para demonstrar a Deus o nosso desejo de arrependimento. Por isso que nós dizemos que Jesus é o Cordeiro Santo, porque naquela época sacrificavam-se os cordeiros para poder se livrar de pecados. Se você for pensar, isso não faz sentido para você. É como você fazer promessa de ficar isso, ficar aquilo, de não fazer isso, de não fazer aquilo, achando que isso apaga o seu pecado. Olha, essa promessa só vai apagar o seu pecado se de fato ela interferir no seu temperamento, no seu jeito de viver. Não existe mágica. Tenho uma vida péssima, vou lá de vez em quando andar a pé até a Aparecida do Norte, está tudo certo, continuo sendo péssimo. O resto do ano eu sou péssimo, mas no mês eu vou todo ano, eu vou a pé. E acha que está tudo bonito, que está tudo lindo. Que Deus, nossa, ele é péssimo, mas ele andou a pé até a Aparecida. Marca aí, minha nossa. Marca aí que ele está obedecendo a salvação. Não. Essa contabilidade só funciona na cabeça de pessoas que não querem o conhecimento da verdade. E a verdade é desconfortável. E foi para Pedro. Sabe o que Pedro fala nessa hora? Quando Jesus começa a contar todo o sofrimento que vai viver, uma frustração terrível. Pelo amor de Deus, eu estou dando a minha vida para ver esse caos no fim. Eu vim atrás desse homem porque eu achei que ele ia ser rei, ele ia ser o nosso rei, ele ia tirar o poder romano do poder, ele ia destruir tudo isso, eu ia ser o primeiro-ministro. A decepção para Pedro no momento que escuta Jesus dizendo aquilo foi tamanha que ele veio bancar o amiguinho assim, que quer livrar. Imagina que isso vai acontecer. Você vai ter toda a glória do mundo. E Jesus reconhece nele um evangelho paralelo. Aquela tentação do evangelho glamourizado que a gente fala tanto aqui, né? O Deus da glória, o Deus do impossível, que nos dá tudo. Eu fiquei rico porque Deus me fez isso. Eu fiquei isso. Olha como eu sou poderoso porque eu tenho Deus no meu coração. Olha como eu fiquei grandioso porque eu sou isso, eu sou aquilo em Deus. Quando Pedro tem a tentação de pensar esse evangelho paralelo, Jesus dá uma sentada nele e fala, que sai daqui, Satanás. Esse evangelho que você está criando não é o meu. Esse é o evangelho que você quer, Pedro. Esse é o evangelho que diz respeito ao que você espera de mim. Poder, lugar de destaque. Não. O meu lugar será o Calvário, porque a consequência de quem vive como eu, de quem pensa como eu, de quem sente como eu sinto, é o Calvário, não é outro lugar. Quando Pedro tenta mudar o destino de Jesus, era um pouco isso que nós fazemos hoje. Tentar esquecer os motivos do Calvário, tentar esquecer quem estava com Jesus no Calvário. Minha gente, a humilhação foi tanta. Eu falei, eu acho disso na semana passada, não foi? Quem ficou no Calvário?
João, Pedro deu no pé, negou, não quis nem ver a situação. Isso aqui era tão insuportável para ele que ele já tinha dado sinais de que ele não suportaria. Ele já estava dando sinais de que ele não daria conta de ver esse fracasso, aparente fracasso, que depois São Paulo vai dizer numa das cartas, essa loucura da cruz. Pedro queria já esse evangelho paralelo que nós estamos falando sempre aqui. Daquele dos programas de televisão, que fica um microfonezinho, aí alguém fala assim, conta a sua bênção, irmão. Eu tinha 3 empresas, eu perdi tudo. Aí eu comecei a pagar o dízimo, eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer a novena, eu comecei a fazer não sei o quê. Eu recuperei as minhas 3 empresas, eu tenho agora 10 empresas, sou um homem milionário. Ah, Assembleia toda levanta. Que maravilha. Vem mais um. Ah, eu estava toda endividada. Estava na rua de miséria. E de repente eu comecei a frequentar aqui, o negócio foi melhorando, e foi melhorando, e foi melhorando. Aleluia, irmão! E a Assembleia toda aplaude. Se você insiste aquilo durante uma meia hora, você tem um materialismo cristão, assim, absolutamente evidente. Não estou dizendo que você não tenha direito de ter as suas coisas. Não estou dizendo que Deus não nos abençoa para a gente ter saúde, para a gente trabalhar, para a gente construir. Sim, eu acredito mesmo que quem tem Deus no coração faz escolhas mais sábias, inclusive nos negócios. Quem tem Deus no coração não vai preso na Lava Jato, não. Por quê? Porque não vai fazer adesões escusas. Quem tem Deus no coração vai fazer tudo da maneira mais correta. Mas não é porque Deus está vigiando, não, é porque internalizou um valor. Eu quero ser justo, eu não quero fraudar os cofres públicos, eu não quero pagar dinheiro, propina para político vagabundo, que depois vai roubar o dinheiro da saúde, o dinheiro que é para a educação. Não. O verdadeiro cristão tem a norma escrita dentro do coração. A lei está escrita dentro do coração. Então, quando eu tenho Deus no meu coração, é claro que eu serei um baita empresário, um baita empreendedor. Mas não é porque eu paguei o dízimo, não é porque eu entrei no templo, que eu fiz a novena, não. É porque eu tive o meu coração transformado. Mas eu sinto falta de que naquela filinha, alguém chegue e fala assim, eu era arrogante, fiquei humilde depois que encontrei o Senhor. Olha, eu era um homem apegado ao dinheiro, e depois que Deus entrou na minha vida, eu fiquei generoso. Eu tenho uma necessidade de ajudar as pessoas, porque o dinheiro que eu alcancei, eu sinto que ele não é todo meu. Tem uma dimensão social de tudo isso que eu alcancei. Aí vem uma mulher e fala assim, eu era um porre dentro de casa, eu era uma mulher miserável com os meus filhos. E depois que eu encontrei Deus, tudo isso está modificado. Eu sinto falta destes testemunhos. Sabe, eu sinto falta dessa dimensão espiritual da conversão. De um Deus que está mudando o nosso temperamento, de um Deus que está mudando o nosso comportamento, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de falar. Então, nós que somos religiosos, que motivamos fazer propaganda de quem enriqueceu porque ficou mais cristão, vamos ter um pouco mais de sensibilidade de dar também o nosso microfone àquele pobrezinho que continua pobre, mas que tem um coração lindo, transformado pelo Evangelho. Essas pessoas precisam testemunhar. E se o testemunho delas não fizer a nossa Assembleia levantar e aplaudir de pé, com alegria, não porque nós queremos provocar vaidade em quem está dando testemunho, mas porque alguém foi libertado das cadeias da inveja, do ciúme, da possessão, e aquela pessoa ter um reconhecimento público de que aquilo também é grandeza, aquilo também é fruto maravilhoso do Evangelho, porque senão nós vamos ficar eternamente feito Pedro. Porque Pedro aqui não estava nem convertido ainda. O que transformou Pedro foi a ressurreição, foi Pentecostes. Aqui Pedro estava querendo o evangelho paralelo. Jesus glorificado, glorioso, que dá honra andar atrás. Volta lá na Galileia,
Volta nas escolhas que Jesus fez. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não podia levar 2 túnicas. Não podia levar 2 sandálias. Eu queria ver quem de nós estava lá, as nossas centopeias. Só necessidade de remédio. Né, Vilarinho? Nós não teríamos esse despojamento se a gente morasse naquela época. Se a gente vivesse Marília, se você encontrasse Jesus naquela época, você ia falar, Jesus, esse homem é doido, Deus me livre disso. Deixa eu ir lá no meu tempo, fazer lá, sacrificar o meu bezerro. Eu não tenho dúvida de que eu não andaria atrás de Jesus. Eu seria aquele que ficava lá, olha lá com o que ele está. Não é possível. O que ele falou? É desconfortável. Tanto é que Jesus morreu sozinho. Sabe quem estava do lado dele? Volto a dizer, João, aquele rapazinho que criou uma intimidade com ele, que ficou muito amigo dele. A mãe dele, claro. Sua mãe, olha, escreva uma coisa, se sua mãe não é neurótica, se sua mãe não é uma pessoa doente da cabeça, que te abandonou, que fez isso, fez aquilo, você pode ter certeza que você pode ser o pior bandido do mundo, ela vai estar lá do seu lado. Enquanto todo mundo te crucifica, ela está lá. Então, no caso de Maria, ela tinha mais motivos ainda porque ela sabia da grandeza do filho dela, sabia da grandiosidade da alma daquele menino. Ela já tinha sido resgatada por ele. Ela foi salva por quem ela deu à luz. E Madalena, essa figura emblemática, que foi quem testemunhou a ressurreição, quem teve a vida dela transformada, não porque ela ficou rica, milionária, não. Maria conheceu o valor da vida depois que olhou nos olhos de Jesus. Madalena é um dos encontros mais bonitos da Sagrada Escritura. Uma mulher que estava na absoluta indigência. E porque Jesus um dia fez isso por ela, ela não poderia retribuir de outra forma. Não seria coerente deixar aquele homem sozinho. E os 2 que estavam do lado, 2 bandidos. Essa cena era forte demais para Pedro. Essa cena é forte demais para mim. E talvez essa cena, se você tiver honestidade, seja muito cruel para você também. Nós temos dificuldade quando nós temos as verdadeiras escolhas de Jesus diante de nós. Quando nós olhamos ele preferindo as prostitutas, os ladrões, quando ele é capaz de viver na misericórdia com radicalidade. Eu costumo dizer, minha gente, que algumas religiões aprenderam isso mais do que nós. E olha que isso está na raiz do cristianismo, na raiz. A ponto de, se você não se identificar com isso, você não deveria dizer que você está a caminho do cristianismo. Um budista, por exemplo, há uma historinha de que existia um monge que estava sendo açoitado fisicamente por acreditar no que acreditava. Ele era diariamente violentado, açoitado. E quando ele conseguiu ser libertado daquilo, quando ele foi encontrar com o seu guru, quando ele foi encontrar com o seu líder, o líder que era o seu líder espiritual, o seu diretor espiritual, ele perguntou para ele, como foi esse tempo que você passou para lá? Ele falou, muito difícil. Por que foi tão difícil? Ele disse, porque chegou um determinado momento que eu estava quase odiando quem me torturava. Eu estava quase odiando quem me torturava. Aí você lembra da palavra de Jesus, quando alguém bater neste lado, ofereça também outro. Isso é cristão também. Quando nós temos esses levantes de ódio contra as pessoas que erraram, sim, às vezes crimes hediondos, eu sei, provoca em nós uma indignação terrível, nós queremos justiça, mas vamos pedir isso de maneira cristã. Não há necessidade de nós nos transformarmos em também diabólicos, em também assassinos, para defender uma vítima.
Não estou dizendo que nós vamos passar a mão na cabeça dos bandidos, não é isso. Eu só estou dizendo que você precisa cuidar para que o ódio não se hospede em você. Para que você não tenha contra o assassino o mesmo instinto de assassiná-lo como ele teve com aquela criança ou com aquela pessoa, com aquele adulto, com aquele velho, com quem ele matou. É disso que nós estamos falando. Foi por isso que Jesus subiu ao Calvário, foi por isso que Jesus foi crucificado, porque ele estava ousando propor uma nova maneira de ser gente, livrando-se dos ódios, livrando-se dos ressentimentos, não parando nas exterioridades da fé. Nós somos religiosos de fachada, na grande maioria das vezes. É lamentável isso, eu reconheço isso em mim e gostaria que você tivesse honestidade de reconhecer em você também quantas vezes você foi um cristão de fachada, um religioso de fachada, porque lá na sua particularidade você comete crimes terríveis contra as pessoas, alimentando ódio no seu coração, provocando fofoca, provocando difamação. Quando na verdade nós deveríamos interpretar que o Calvário de Jesus ele aconteceu justamente para que nós estivéssemos dentro de um contexto de espiritualidade que nos colocasse num processo de evolução sempre, de ir adiante, evoluindo, vencendo os nossos ódios, nunca nos rendendo a esse evangelho glamorizado que Pedro quis, que Pedro desejou. Senhor, não, isso não pode te acontecer. Pode sim, Pedro, e vai acontecer, porque as escolhas que eles estão fazendo hoje me condenam, porque essa sociedade ainda não está preparada para viver o que eu estou pedindo. E lamentavelmente, mais de 2000 anos depois, nós continuamos dizendo que os motivos pelos quais Jesus morreu, nós ainda não estamos colocando em prática as soluções para eles. Nós ainda continuamos preconceituosos, nós ainda continuamos religiosos de fachadas, nós ainda continuamos alimentando ódio em nome da fé, em nome do cristianismo. Nós ainda continuamos fazendo as nossas cruzadas para matar os nossos inimigos, porque nós queremos aquele lugar sagrado. Nada pode ser mais contraditório ao cristianismo do que nós matarmos um grupo de pessoas para tomar posse de um lugar que é santo para nós, porque nada é mais santo do que a vida. Nada. A geografia, ela é relativizada por Jesus no encontro com a samaritana. Mulher, não se preocupe que você não pode ir lá, porque vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores não estarão dentro do templo, não estarão neste lugar, não estarão lá, nem aqui nem lá, estarão neles, em si, em espírito e em verdade. Eu sei, é difícil, mas a gente não pode fingir. A gente não pode fingir que o Evangelho nos convidou a pensar nisso. O Evangelho paralelo que Pedro propôs, definitivamente Jesus não quis, inclusive chamou ele de Satanás. E eu não tenho dúvida de que se Jesus voltasse hoje, ele olharia para nós e também em muitas dimensões do que nós pregamos, do que nós ensinamos, um moralismo infértil, que não está nem um pouco preocupado com a mudança do coração das pessoas, mas apenas com a fachada da santidade. Jesus também nos chamaria de Satanás. Jesus também se afastaria de nós. E eu sei que o meu coração e o seu estão em transição. Eu tenho todas as forças do Antigo Testamento, do legalismo, da lei, me puxando para trás. Mas eu tenho a força de Jesus me jogando para frente. Jesus do Calvário, tá? Da ressurreição, da morte e da ressurreição. Não Jesus glorificado das catedrais, dos grandes santuários, dos grandes templos. Não, esse não. Se por acaso você vai lá, nunca se esqueça que o lugar que ele preferiu foi dormir ao relento. E que o templo que ele sempre fez questão de honrar foi a vida humana. E de maneira muito especial os pobres, os marginalizados, os moralmente rejeitados. O templo que Jesus escolhia o tempo todo enaltecer
carne humana. E quanto mais ferida, mais ele preferia. Ferida na carne em si, ferida na carne e na moralidade, eram eles. Eu costumo dizer, o RH de Jesus era péssimo. Era péssimo. O único que tinha um pouco mais de diploma, ele rejeitou, que foi o jovem rico. Chegou lá e esparramou os diplomas. Olha só como eu estou capacitado para estar com você. Evangelho paralelo também, igual do Pedro. Aí Jesus viu, que bom. Só falta uma coisa para você. Se desapegar de tudo isso, se desapegar dos seus diplomas, se desapegar dessa sabedoria que você diz ter, dos cursos que você fez, do coach que você se tornou. Desapegue-se de tudo. Depois, quando você sentir que você é igual a todos os outros, volte aqui, que eu só quero andar com gente assim. Eu não quero andar com gente arrogante. Eu não quero andar com gente preconceituosa. Eu não quero andar com gente que faz acepção de outras. Eu quero andar com quem tem o coração aberto. Com quem não se sente melhor que ninguém. Com quem se sente apto para abraçar quem precisar. Eu quero andar com quem faz a opção por curar os que precisam ser curados, por amar os que precisam ser amados, resgatar os que precisam ser resgatados. Se um dia isso for importante para você e você for capaz de querer viver isso, volte, mas não traga os seus diplomas, porque aqui eu só preciso de um coração. Fundador da congregação onde eu me tornei gente, o Sagrado Coração de Jesus, Padre Léon Déron, um francês, ele dizia assim: Deus não poderá fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Então, você que já deu tanto a Deus de trabalho, disso, daquilo, eu estou tantos anos no pastoral, esqueça. No céu, na entrada, ninguém vai perguntar quantos anos você trabalhou para Ele. Eles vão perguntar para nós o quanto a gente amou. E se por acaso aquele trabalho lhe fez amar, maravilhoso. Parabéns. Mas se o que a gente faz não nos faz amar, se a missão que a gente escolhe no mundo não nos faz amar, não serve de nada. Se o meu sacerdócio não me faz amar as pessoas, se o seu ministério, Ziza, não me faz amar as pessoas, de nada vale. Não adianta a gente ficar pensando que nós vamos chegar na eternidade com esse currículo impecável do jovem rico e que Deus vai dar algum lugarzinho especial para nós, que até nisso tem vaidade. Até nisso nós somos vaidosos. Nós queremos na eternidade a casa da esquina, de preferência de frente para o mar. Sem vizinhos, não quero ser incomodado. A quem Jesus recruta, a quem Jesus ama, eu tenho a alegria de dizer, é gente muito parecida com a gente, miserável, mas não permite que a miséria se transforme em arrogância. É humildade, minha gente, viver no humus, a parte mais fértil da terra. E permita que esse coração seja investigado por Deus. Permita que Ele possa andar todos os caminhos da sua vida interior e ir corrigindo isso, as consequências desse evangelho paralelo dentro de mim, dentro de você, para que o Calvário volte a fazer sentido e a gente nunca se esqueça o motivo pelo qual Jesus morreu. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Quer pisado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavra,
que a tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Olha, eu sei que você já passou por muitas situações em que pessoas que se diziam religiosas lhe fizeram acreditar que você não tinha um lugar preparado, que você não seria convidado. Eu peço perdão em nome de todos os religiosos que, em nome do cristianismo, lhe fizeram desacreditar do seu valor como pessoa. Eu não estou passando a mão na sua cabeça, eu não estou lhe motivando a não lutar para ser melhor a cada dia. Eu só estou lhe pedindo que você esqueça os discursos que foram construídos a partir de neuroses pessoais, de pessoas que não se reconciliaram consigo e que resolveram impor isso aos outros. Pessoas que não viveram uma verdadeira experiência do amor misericordioso de Jesus e impuseram os seus fardos aos outros em nome da fé. Quantas pessoas eu encontro que foram rejeitadas nos confessionários porque eram pessoas de segunda união, pessoas que não foram felizes no primeiro casamento e que, lamentavelmente, a partir de um equívoco, a gente excluiu essas pessoas. Quantas pessoas homossexuais que foram rejeitadas em nome da fé, em nome de Deus? Discursos de ódio que construíram nessas pessoas um desconforto emocional que privou essas pessoas de viverem um verdadeiro encontro com o Senhor. Sim, no evangelho paralelo você não tem lugar, mas para aquele que viveu e morreu por gente que não tinha lugar nos templos, você tem um lugar especial preparado. Eu louvo a Deus todos os dias por nós estarmos dentro de uma igreja, na figura do Papa Francisco, tentando reabraçar as pessoas que estavam fora do abraço. Quantas mulheres amarguradas, infelizes, porque foram vítimas de discursos religiosos excludentes. Porque quando a gente exclui, nós privamos o outro de viver a restauração. O Calvário é seu. E Deus conhece o seu coração. Fique com aquilo que você sabe de você e que Deus confirma. Esqueça os discursos que tantas vezes colocaram um obstáculo entre você e Deus. E toda e qualquer mudança que você tiver que fazer na sua vida terá que ser para se tornar uma pessoa melhor, um ser humano mais justo, um ser humano mais verdadeiro, um ser humano mais inteiro. Tenha coragem de dizer a você mesmo o que você sabe ser verdade, porque Deus já lhe soprou isso através da sua intuição. Que não faz sentido rejeitar quem quer que seja por causa do pecado que ela cometeu ou por causa do erro que ela cometeu. Se fosse assim, nenhum de nós teríamos direito de estar aqui. Permita que hoje esse Deus que sonda o seu coração, Ele conhece, lhe deu direito de voltar ao caminho, de ser com Ele, de ser para Ele. Senhor, eu sei que tu me amas, 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 Senhor, eu sei que tu
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza também, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. Bendito seja esse universo De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as mãos do sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as igrejas. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossas orações para Demos graças ao Senhor e nosso Deus. nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário em nosso dever e salvação darmos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associados aos seus louvores, cantando ao uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terra proclamam vossa glória. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana.
Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Quero me recordar de todas as pessoas que faleceram nesta semana, vítimas da Covid-19, também de outras enfermidades, e todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes os vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não li os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiramos o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de Deus entrar, mas dizer uma palavra de celestial, que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Hoje a Belinha pousou justamente na Eucaristia.
Você chegou, qual ladrão me furtou e roubou para si o meu coração. E agora, sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus, do meu Rei da cruz. Diz o corpo de Cristo. Maria, o corpo de Cristo. Serve o corpo de Cristo. Como é bom sentir a doce paz e o amor que suave me leva a sorrir. Você chegou, qual ladrão me furtou e roubou para si o meu coração. E agora, sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus, o meu bem da cruz. E agora, sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus, do meu bem da cruz. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, pela vossa presença entre nós. Hoje nós queremos vos pedir, todos aqueles que agora nos assistem, tenham suas consciências abertas, ampliadas, arejadas pelo sopro do vosso Espírito Santo, para que nelas aconteça o entendimento, o esquecimento do Evangelho paralelo que tantas vezes nos faz esquecer os motivos do Calvário. O Evangelho paralelo que tantas vezes é usado para a opressão de muitos. Opressão de maneira muito especial, Senhor Jesus, daqueles que o Senhor queria ter por perto. Aqueles que o Senhor preferiu. Aqueles que o Senhor quis. Os miseráveis materialmente, os miseráveis emocionalmente, espiritualmente.
moralmente. Concedei-nos, Senhor, a graça de sermos acordados cada vez mais para os motivos do Calvário. Hoje eu quero lhe convidar a sentir-se também um discípulo amado, uma discípula amada. Você que tantas vezes se menosprezou, se interpretou bem pior do que você era, por causa das pregações pautadas no Evangelho paralelo. Tantas vezes pregado a partir de neuroses pessoais, de inseguranças, de realidades não reconciliadas, que transformaram aquela palavra em outra coisa, em outro lugar que não de Jesus. Permita que hoje o Senhor, ao lhe dar consciência da sua pequenez, que você não se sinta humilhado, mas amado. Um sentir-se pequeno que está intimamente associado ao prazer de ser cuidado, amado, querido e escolhido. Sim, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vossa Eucaristia atingir a tantos corações hoje. Obrigado por não termos controle, Senhor, do que o Senhor pode fazer na vida das pessoas. Obrigado por agir onde o Senhor quer, por restaurar os corações que estão feridos, machucados, pelo autodesprezo ou pelas feridas provocadas pelo Evangelho paralelo. Este que Pedro quis e que o Senhor tão sabiamente o corrigiu. Eu sou amado, eu sou amado, eu sou amada. Vai dizendo isso, que você é amado, que você é amada, que não há nada que você tenha feito na sua vida, que não há nada naquilo que há em você, apesar de causar rejeição em tantos, isso é essencialmente acolhido por Deus neste momento. O cristianismo nos ensina que nós temos o direito de rejeitar o pecado, mas nunca o pecador. Eu sei que você, na tentativa de lidar com seus erros, você se rejeitou. Tenha a sensibilidade, a sabedoria de separar-se dos seus erros. Você não é os seus erros. Eles fazem parte de você. Mas eles ficarão em você à medida que você permitir. Eles lhe determinarão à medida que você autorizar. E hoje nós queremos pedir que essa Eucaristia, que esta celebração possa abrir os espaços na sua consciência, para que você se interprete com mais amor, com mais resignação, e que a partir deste autoacolhimento você possa iniciar um processo de evolução espiritual, de superação de tudo aquilo que hoje lhe aprisiona. Mas o primeiro passo, o fundamental, é você saber ser amado por Deus. Sim. Não há nada que você fez que tenha mudado o amor que Deus tem por você. Eu sou amado, amado, eu sou amado por Jesus. Canta com a gente. Eu sou amado, amado, eu sou amado por Jesus. Eu sou amado, amado,
Eu sou amado por Jesus. Eu sou amado, amado. Eu sou amado por Jesus. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho Em sua misericórdia. Eu sou amado, amado. Eu sou amado, amado por Jesus. Eu sou amado, amado. Eu sou amado por Jesus. Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós os pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. Muito obrigado, minha gente. Obrigado pela oportunidade única de estar com vocês, de rezar e de celebrar com vocês. Tenham todos nós uma boa semana, uma semana de muito entendimento, de muita sabedoria, e que Deus derrame sobre todos nós as graças necessárias para a gente dar conta do que a semana vai nos pedir. Essa sabedoria nos ensina que é importante a gente ter a força de cada dia. Que essa força nunca nos seja negligenciada, porque ela é despertada dentro de nós e a partir de nós. Até a semana que vem, se Deus quiser.